Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nós nos colocamos na presença do Senhor e deixamos o Senhor tomar conta de nós, tomar conta dos nossos corações. Mais uma oportunidade para estarmos em intimidade com Deus, a partir do momento em que nós nos dispomos a abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir os nossos lábios para proclamar as verdades do Senhor, para rezar ao Senhor, para elevar nossa voz a Deus e deixar também que no silêncio de nossos corações Ele venha falar para nós aquilo que Ele deseja nos ensinar, nos exortar, aquilo que Ele vem nos pedir através das Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria poder continuar perseverando nesse momento de meditação com vocês. E eu espero plenamente que as palavras do Senhor estejam cada vez mais penetrando nos seus corações e gerando uma mudança real, né? Uma conversão concreta dentro de cada um de vós. Que nós possamos então deixar o Espírito Santo mais uma vez tomar conta dos nossos corações e permitir que a Santíssima Trindade venha nos tomar inteiramente para si. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Deuteronômio 26. Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e lhe disse: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. Assim ele te fará ilustre entre todas as nações que criou, e te tornará superior em honra e glória, a fim de que sejas o povo santo do Senhor teu Deus, como ele disse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsorial, Salmo 118, 119. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixes desamparado. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezem por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazes de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sejam santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, bendito seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fala para nós, por tudo aquilo que Ele manifesta para nós. Neste sábado, em que nós nos permitimos estar penetrando no coração de Deus e ouvindo aquilo que Ele tem para nós, a palavra de Deuteronômio é uma palavra muito interessante de ser meditada de modo particular, porque é Moisés falando em nome do Senhor e apontando, direcionando aquela palavra diretamente para o povo de Israel. Então, quando Moisés está falando, quando Moisés está conversando e está proclamando as palavras do Senhor, parece que ele está falando para uma única pessoa, de forma íntima, de forma direta. É como se literalmente Moisés estivesse falando para você de modo particular, para mim de modo particular. Mas ele está falando, era um costume dos hebreus, ele estava falando para o Israel, para o povo de Israel. Você, Israel. Você, Israel. Você, Israel. Hoje o Senhor, o teu Deus, te manda cumprir preceitos e decretos. Olha só, a palavra de Deuteronômio é completamente direta. Moisés, ele não tem papas na língua. Moisés, ele é muito direto. O Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos, todo e qualquer tipo de mandamento, as leis do Senhor Deus. O que nós estamos aqui é justamente para relembrar que há a necessidade de fazer a vontade do Senhor, de cumprir com aquilo que Ele nos pede, de fazer aquilo que Ele prescreveu, que Ele nos deixou. Inclusive, é uma palavra que até certo ponto vem ao meu coração, que é muito interessante para cada um de nós, para fazermos um exame de consciência, irmos até a confissão, o momento de confissão, e admitir: Senhor, eu não cumpri os teus preceitos, não cumpri os teus decretos. Faça um exame de consciência, pensando nos 10 mandamentos, por exemplo, e diga: Senhor, eu não te amei acima de todas as coisas. Senhor, eu não honrei o teu santo nome. Senhor, eu não guardei domingos e festas. Entende? É disso que eu estou falando. E é interessante que é literalmente isso que está sendo dito em Deuteronômio aqui. Guarda os preceitos, guarda os decretos, guarda as leis e observa tudo com o teu coração e com toda a tua alma, com o teu coração, com aquilo que te dá vida, e com a tua alma, aquilo que te dá ânimo para viver. Olha só, tu escolhestes hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguir os seus caminhos e guardar os seus preceitos. Se você se diz cristão, então de alguma maneira a sua vida precisa estar alinhada com a vontade de Cristo, com aquilo que Cristo ensinou, com aquilo que Cristo nos manda fazer. Então, se Cristo é o Senhor teu Deus, se você escolheu crer no Senhor para ser o teu Deus, versículo 17, para seguir os seus caminhos. Você escolheu Jesus para seguir Jesus, para guardar os preceitos do Senhor, para cumprir os mandamentos, para seguir Jesus, para obedecer aos decretos do Senhor, para obedecer à voz daquele que te chama. Versículo 18, o Senhor que te escolheu hoje, Ele te escolheu para que sejas verdadeiramente um povo particular. Escute isso, imagine isso. O Senhor te dizendo diretamente: eu te escolhi para que fizesse parte do meu povo. Eu te escolhi para que faças parte do meu povo. Faça parte de mim, faça parte da minha caminhada, faça parte da minha história, faça parte dessa história cristã. E deixe suas marcas na história também. Como cristão autêntico, como cristão genuíno, faça parte dessa história também. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Ajude os irmãos e irmãs. Mostre como de fato deve ser a vida cristã, a vida de oração. Você precisa dar testemunho. Se você faz tudo aquilo que o Senhor te pede, se você realmente mostra que você aceita o chamado para fazer parte do povo de Deus, o Senhor que te escolheu, como te prometeu, vai te ajudar, vai te conceder as bênçãos que forem necessárias.
E ele espera que nós observemos todos os seus mandamentos. Versículo 19. Assim ele te fará ilustre entre todas as nações. Em que sentido? As nações pagãs, as nações que não creem, as nações que desprezam o Senhor, serão rejeitadas, e a nação de Israel, a nação dos filhos de Deus, a nação cristã, vai ser verdadeiramente a nação ilustre, no sentido de ser iluminada, no sentido de não chamar atenção, mas de que no fim da sua vida você vai diretamente para o céu, se cumprir os mandamentos do Senhor. E te tornará superior em honra e glória, a fim de que sejas o povo santo do Senhor teu Deus, como ele disse. Percebam aqui, o povo santo. Ele não está falando de um povo bonzinho, ele não está falando de um povo que ajuda, ele não está falando de um povo que é bom mais ou menos, ele não está falando aqui de bons cristãos, como vai dizer a beata Sandra Sabatini, ele não está falando aqui de ser meia boca, ele está falando aqui de povo santo, de radicalidade, de totalidade, de entrega total, de fazer realmente a vontade dele, de querer ser bom, de querer ser perfeito. E aí olha o que o evangelho de hoje vai falar para nós. Jesus vem justamente chamar nossa atenção para isso, continuando a mesma ideia que ele já vem nos falando nesses dias anteriores, de que nós não podemos nos contentar com coisas ínfimas. Nós não podemos nos contentar em fazer as coisas pela metade, em ser cristãos pela metade. Não, nós precisamos ser cristãos na totalidade. Na totalidade. E aí o evangelho de hoje vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, amem o teu próximo, odeiem o seu inimigo. Por uma lógica humana, uma lógica legislativa humana da época, faz mais sentido para o nosso corpo humano que nós possamos amar as pessoas que nos amam e desprezar as pessoas que nos odeiam. Mas aquilo que eu comentei ontem, por exemplo, Jesus ele vem olhar para nós e vem dizer que nós precisamos de uma radicalidade. E a radicalidade cristã, a santidade cristã consiste numa única coisa: amar sem medidas, como disse Santo Agostinho. Dito isto, assim sendo, que nós possamos então realmente pedir a ajuda do Senhor, porque o que ele está dizendo para nós é: eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Inimigos por quê? Porque eles não quiseram ter amizade com você. Não necessariamente a pessoa que sai brigando com você toda hora, que te odeia com todas as forças. Isso vale para todo mundo. Isso vale para todos aqueles que não são amigos, por exemplo. Inimigos. Inimizades. Inimigos. E inimizades, todos os que perseguem. Rezar por todos, amar a todos. O Senhor não está dizendo que você precisa estar próximo de pessoas que não gostam de você, que você precisa estar próximo de pessoas que te odeiam, que você precisa estar próximo de pessoas que te machucam. O Senhor está dizendo que apesar de todas essas pessoas, você está sendo chamado a manter-se como um cristão autêntico, amando, tratando bem, cuidando, ajudando se for necessário. Não estamos sendo chamados para aceitar pecar se o outro pecar também. Não, estamos aqui para fazer justamente o contrário. Se o outro pecar, nós nos mantemos puros, sem a mancha do pecado. Nós lutamos para não pecar. É isso que o Senhor está nos chamando aqui. Mesmo que seja difícil, mesmo que a pessoa seja uma pessoa difícil, seja difícil de ter paciência, seja difícil de fazer qualquer tipo de bom ato com ela. Mesmo que seja complicado, dá um sorriso para a pessoa, mas ainda assim nós nos esforçamos. Tem uma escrita, um trecho de Santa Teresinha que eu acho maravilhoso. Certa vez ela estava com uma situação muito complicada no Carmelo com uma das irmãs. E ela fala: Senhor, essa irmã, ela me traz muita dor. É difícil, é muito difícil. Mas por amor a Ti, Senhor, eu vou amá-la 2 vezes mais. Eu vou amá-la 2 vezes mais.
Olha só que forte. Que forte a determinada decisão, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila. Não, Santa Teresinha não desistiu de amar. Ela decidiu tomar, ela tomou a decisão de fazer duplamente esforços em relação a uma pessoa, uma das irmãs que tratavam ela mal. Olha só, para esta que me trata e não me trata tão bem, me esforço até mais para amá-la. Quantas e quantas vezes nós vamos passar por isso, situações dentro de casa mesmo. Nós não escolhemos muitas vezes com quem nós moramos, com quem nós convivemos. A parte mais difícil, muito provavelmente, talvez seja justamente isso. De conseguir amar, não necessariamente inimigos, mas amar pessoas que são muito difíceis, incluindo nossos familiares, nossos parentes. Talvez eles sejam seus inimigos hoje. Talvez eles sejam as suas inimizades hoje. Talvez eles sejam justamente esses que trazem um peso enorme para a sua vida. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Se são os teus perseguidores, ore por eles. Ore por eles. Tem uma frase de um desenho que eu gosto, que vai dizer assim, é um pai falando para o filho: ninguém tem inimigos. Ninguém tem inimigos. No sentido de não semear nenhum tipo de mal contra outra pessoa, não semear nenhum tipo de raiva contra outra pessoa, não semear nenhum tipo de atitude maléfica contra outra pessoa, mas verdadeiramente permitir-se ser guiado unicamente pelas ordens que vêm do alto e agir de acordo com as ordens que vêm do alto. Eis a grande situação. Nós precisamos urgentemente nos permitir vivenciar aquilo que vem do alto, experimentar das forças que vêm do alto, experimentar das ordens que vêm do alto, as ordens que vêm de Jesus, que nos pede para amar os inimigos. Amar aqueles que talvez sejam maus. Amar no sentido de suportar, amar no sentido de tolerar, amar no sentido de respeitar, amar no sentido de ajudar, fazer o esforço para que o outro se converta. Assim, vocês vão se tornar filhos do vosso Pai que está no céu, diz Jesus para os apóstolos. Porque ele faz nascer o sol para os bons e para os maus. Ele faz nascer o sol e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Vale para todos. Vale para todos. Porque se vocês amam, e aqui eu quero terminar essa meditação com essa segunda parte do Evangelho, nos fazendo recordar sobre algo muito curioso. Eu tentei ficar imaginando essa parte do Evangelho na minha cabeça, me veio isso também. Imagine Jesus ali sentado com os apóstolos, né? Tentando relembrar justamente daquilo que o Salmo está nos dizendo hoje, que é feliz aquele que caminha sem pecado, aquele que caminha nos caminhos do Senhor, aquele que observa a lei, aquele que vivencia realmente os mandamentos, é feliz. É feliz quem observa os preceitos do Senhor e de todo o coração busca a Deus, de todo o coração. De todo o coração. A sua motivação de viver é buscar a Deus. Aquilo que dá vida, dá vigor, é buscar a Deus. E quem dera, né? Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei, Senhor. Quem dera, eu te peço, eu espero plenamente em Ti, que seja bem firme a minha vida, que a minha vida esteja bem pautada em Ti, esteja firme na rocha que és Tu, meu Deus. Entender isso, entender que verdadeiramente o Senhor é quem nos apoia, o Senhor é quem nos guarda, é importante, é necessário para compreendermos a necessidade de estarmos com Ele, de buscarmos completamente. E de, principalmente aqui neste mundo, ser parecidos com Ele, parecidos com o Cristo. Porque se somos cristãos, somos chamados a ser outro Cristo neste mundo. E aí, Jesus, junto com os apóstolos, junto com os discípulos naquela ocasião, versículo 46, ele pergunta: se vocês amam somente aqueles que vos amam,
que recompensa vocês vão ter? Imagina Jesus olhando para Mateus nessa hora e fala: os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Imagina Jesus olhando no rosto de cada um daqueles apóstolos. Ele vira para Simão, o zelota, e ele fala: se vocês não amam os seus inimigos, se vocês não amam aqueles que fazem mal, que recompensa vocês vão ter? Os fariseus e os mestres da lei não fazem a mesma coisa? Imagina Jesus olhando para cada um daqueles discípulos. Pedro e André. Se vocês saúdam somente os seus irmãos, João e Tiago Maior, se vocês saúdam somente os vossos irmãos, o que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Que recompensa vocês vão ter por fazer o mesmo que os pagãos fazem, por fazer o mesmo que os fariseus fazem, por fazer o mesmo que os mestres da lei fazem, por fazer o mesmo que os zelotas fazem, por fazer o mesmo que tantos povos por aí fazem? Que recompensa vocês vão ter se vocês não fazem nada de diferente e extraordinário, ou seja, fora do comum? Que recompensa vocês querem ter? Portanto, versículo 48 para finalizar, portanto, sejam perfeitos. Perfeitos. A palavra perfeito, perfeição, vem do latim. Ela significa sejam perfeitos, não faltem com nada. Sejam completos. Ou seja, as atitudes devem ser completas. As atitudes devem levar à completude. As atitudes devem realmente não ter falta de nada. Não ter falta de nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que nós necessitamos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Deus, Ele é bom com todos. Deus ama a todos. Não falta ninguém. Deus ama todos os seus filhos e filhas. Deus deseja ajudar todos os seus filhos e filhas. Deus deseja realmente se doar por todos os seus filhos e filhas, e não à toa Jesus se entregou inteiramente na cruz por nós. Nós também somos convidados a nos entregar inteiramente para a salvação das almas, para ajudar os nossos irmãos e irmãs, dando tudo de nós por amor a Cristo. E tudo mesmo, é a busca por perfeição, e perfeição na Bíblia só tem um significado pleno: sejam santos. Povo santo. O povo santo de Deus. A busca pelo povo santo de Deus. Pela necessidade de ser santos para com Deus. Santos aos olhos de Deus. Que essa palavra possa nos inspirar a querer buscar a santidade também e querer cada vez mais nos entregar inteiramente ao Senhor Jesus, ao nosso Pai Celestial, para que assim possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele e pedirmos, Espírito Santo de Deus, tomar conta de nós e nos ajuda a ser mais e mais santos, como o Pai Celeste é santo também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações, meus irmãos e irmãs, e até o próximo momento de meditação.